Nossos cumprimentos, eu sou o professor Vivaldo José Breternites, da Faculdade de Computação e Informática, e juntamente com o professor Luciano Silva, também da FCI, estamos aqui para trazer aos senhores nossa visão acerca dos fatores de natureza tecnológica que podem impactar o processo de planejamento estratégico de nossa organização. É importante registrar que poucos desses fatores devem ser levados em conta individualmente. Eles quase sempre se entrelaçam, bem como podem ser adotados em graus de intensidade diferente. Bom, o primeiro fator tecnológico que nós consideramos importante refere-se à área de Big Data e Analytics. Atualmente, a área de dados ela é vista por grandes empresas como um grande ativo dentro da empresa e justamente a empresa ela pode trabalhar com esses dados nos mais variados modos possíveis. Por exemplo, no contexto de uma universidade, todo o volume de dados gerados por alunos em relação a notas, em relação a faltas e qualquer outro tipo de processo acadêmico, ele poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer predições de possíveis evasões desses alunos, ou mesmo para que haja descoberta de possíveis hábitos de alunos dentro de uma universidade. Então, nós consideramos o grande volume de dados gerados dentro da Universidade de Mackenzie como um ativo muito precioso para que a universidade, nos próximos anos, possa fazer grandes predições. Professor Vivaldo, próximo ponto. O ponto seguinte é a internet das coisas. Nós podemos entender como internet das coisas um conjunto de tecnologias que permite que sejam conectados à internet máquinas, equipamentos e até mesmo aparelhos de uso doméstico. A ideia é que com essa conexão, estes equipamentos todos possam ser acionados à distância, possam trocar informações e podem tomar decisões de forma automática praticamente para que determinadas ações sejam tomadas, né? Evidentemente, isso precisa ser tratado juntamente com outras técnicas, como inteligência artificial, do qual o professor Luciano vai falar em seguida, de Big Data, que o professor Luciano já mencionou, né? E no ambiente acadêmico, nós enxergamos essa utilização de internet das coisas, principalmente para viabilizar aquilo que a gente vem chamando de campus inteligente. Nós poderíamos otimizar o uso de recursos como eletricidade, como ar-condicionado, água, segurança, etc. A utilização da internet das coisas está mais avançada no ambiente industrial e está gerando nesse ambiente alguma coisa que alguns já vêm chamando de indústria 4.0 ou até mesmo de quarta revolução industrial. O professor Luciano poderia agora falar com os senhores a respeito de cloud computing, que é uma ferramenta absolutamente vital para que a internet das coisas venha a funcionar. Bom, como bem mencionado pelo professor Vivaldo, a internet das coisas ela depende de que o ambiente de computação ele seja distribuído. E para isso nada melhor do que nós utilizarmos a tecnologia de cloud computing, ou como nós falamos aqui no Brasil, computação em nuvem. O termo cloud computing ele se refere-se basicamente à distribuição de processamento e dados. Na distribuição de processamento nós podemos ter os mais variados equipamentos distribuídos não só regionalmente, mas também internacionalmente e que podem ser acessados de uma maneira muito transparente, que é o que nós chamamos comumente de nuvem. Da mesma forma que todo um conjunto de serviços de computação ele pode ser disponibilizado num ambiente de cloud, nós temos também um outro tipo de requisito que também pode ser feito nessa linha, que é a disponibilização de serviços de armazenamento. Em particular, os serviços de armazenamento, eles têm uma característica muito importante, que é em relação a resguardar dados de uma determinada empresa. Então, eu posso, por exemplo, ter todo o meu conjunto de dados armazenados localmente, mas com uma cópia, um backup, por exemplo, feito em nuvens. Então, numa situação eventual de falha ou de perda de dados, nós poderíamos recuperar essas informações da nuvem. A nuvem ela tem também uma outra característica muito interessante de nós podermos acessar esses dados praticamente de qualquer lugar. Então, um determinado funcionário, um determinado aluno, ele não precisa estar fisicamente no mesmo local onde está o poder de processamento de dados, onde está o armazenamento, para que ele possa fazer o acesso a esses serviços. E isso, em particular, permite, por exemplo, que haja uma mobilidade muito grande
de acesso não só de professores, como também de funcionários. O professor Vivaldo vai levantar um próximo tópico importante para o planejamento estratégico no âmbito tecnológico. Esse próximo aspecto seria o que vem sendo chamado de BYOD. BYOD é uma sigla que significa Bring Your Own Device, ou traga seu próprio equipamento. A ideia básica por trás desse conceito é de que funcionários e alunos da nossa organização, ao invés de utilizarem o nosso hardware, basicamente, utilizem os seus próprios tablets, smartphones, notebooks, etc. Esse tipo de solução aliada, por exemplo, à cloud, em que determinadas empresas já vêm prestando serviços de fornecimento de laboratórios virtuais para cursos superiores, iria permitir que nós investíssemos menos em laboratórios, por exemplo. Os nossos laboratórios precisariam existir, evidentemente, para situações em que a gente precise de equipamentos mais sofisticados, equipamentos que não são de uso pessoal, né? Seria necessário, para que esse tipo de tendência se consolidasse no nosso ambiente, que nós encontrássemos ferramentas para financiamento de equipamentos para os nossos próprios alunos, seguro desses equipamentos. Isso poderia acabar sendo viabilizado também através de projetos sociais conduzidos por alunos, por exemplo, que coletariam equipamentos que não são mais utilizados por pessoas com mais recursos, que procuram equipamentos modernos e disponibilizem para esses alunos mais carentes, por exemplo. Também seria interessante termos, né, um projeto que visasse o descarte desses equipamentos quando eles se tornassem totalmente obsoletos. São áreas ou são ideias que vêm sendo colocadas em ação, mas com uma restrição que merece cuidado muito grande no que se refere à segurança, né? O uso de BYOD implica possibilidades maiores de furtos de equipamentos, furtos de dados e coisas dessa espécie. Se formos adotar alguma coisa dessa espécie, precisaremos também, em paralelo, estudar cuidadosamente o aspecto segurança. A gente passa agora para aquele que eu pessoalmente considero alguns dos aspectos mais importantes a levarmos em conta no nosso processo de planejamento, que eu peço ao professor Luciano que fale a respeito, iniciando com inteligência artificial, provavelmente. Certo. Bom, a inteligência artificial é um dos aspectos mais importantes, principalmente quando nós vivemos numa era em que dado acabou virando ativo dentro de uma empresa. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial ou mesmo processos de inteligência artificial para que essa análise de dados ela possa ser feita, por exemplo, utilizando técnicas cognitivas. Um dos aspectos mais importantes que nós vemos hoje, atualmente no uso popular da inteligência artificial, refere-se ao que nós chamamos de assistentes pessoais. Então, nós já conseguimos ver atualmente no mercado várias dessas soluções, como, por exemplo, o assistente da Google ou a Siri, por exemplo, de equipamentos Apple, ou mesmo o Alexa lá da Amazon, né? E todos esses dispositivos, eles permitem trazer a computação o mais próximo possível do usuário. Então, tarefas maçantes, como, por exemplo, acessar um determinado programa, mudar de canal ou fazer uma gravação, por exemplo, de um determinado vídeo, atualmente ele pode ser assistido por uma máquina dessa. Bom, essas máquinas em particular, elas trabalham com algoritmos muito específicos que nós chamamos de machine learning, ou, traduzindo para português, para aprendizado de máquina. Então, esses algoritmos em particular, eles conseguem imitar, basicamente, o sistema de aprendizado humano, não que a gente vá conseguir, com o sistema computacional, chegar ao potencial aí de processamento do cérebro humano, mas para tarefas que são rotineiras ou tarefas que nós conseguimos formalizar de maneira matemática, eles são passíveis de serem colocados dentro de um sistema de machine learning. Apesar de uma parcela não só da academia ou mesmo da indústria temer aí o uso de inteligência artificial como um dos possíveis pontos que vai tirar
emprego, que vai tirar posições nos futuros. Eu, em particular, eu sou favorável ao ponto em que a inteligência artificial, quando bem utilizada e bem controlada, ela pode ser um mecanismo muito importante para fazer análise de dados, para fazer automação de tarefas rotineiras e mesmo trazer a computação mais próxima possível aí do nosso usuário. Professor Vivaldo, um próximo ponto. O nosso próximo ponto é a gamificação. Nós chamamos de gamificação o uso de conceitos aplicados normalmente a games para induzir pessoas a fazerem determinadas coisas que atendam a um objetivo estratégico. Nós poderíamos, por exemplo, nesse processo de gamificação, que é usado muito em treinamento de pessoal, né, oferecer recompensas virtuais, uma medalha virtual e às vezes até mesmo algum pequeno prêmio físico, uma camiseta, uma caneta, qualquer coisa assim, de forma a motivar as pessoas que estão sendo quase sempre treinadas em alguma coisa. Ou, no caso da universidade, estão sendo educadas, né? Esse tipo de tecnologia vem sendo já usado muito amplamente em ambientes industriais e, inclusive, isso nos motivou a criarmos um curso de tecnologia em games, um curso de graduação que vai começar a partir do semestre que vem e já temos alguma coisa também na área de pós-graduação lato sensu. Isso se deveu à importância que nós temos percebido no crescimento, no uso de gamificação. É um tema muito interessante que nós acreditamos que merece estudos cuidadosos da nossa parte. Em continuação, eu falaria um pouquinho sobre Open Data. Open Data é um conceito que vem sendo popularizado na Europa, principalmente, um pouquinho também nos Estados Unidos, no sentido que determinados conjuntos de dados devam ser disponibilizados de maneira gratuita para uso da comunidade, sem restrições, exceto aquelas de natureza, divulgação de dados pessoais, divulgação de dados estratégicos de empresa, etc. Se esse tipo de conceito realmente se popularizar, nós poderíamos usar essas fontes de dados nos nossos processos de planejamento estratégico e de marketing, principalmente. No sentido inverso, nós poderíamos liberar dados do Mackenzie, evidentemente, aqueles que julgarmos adequados, liberar, para aumentar a nossa exposição, aumentando dessa forma, ou contribuindo dessa forma para a divulgação da nossa marca. Open Data é algo que está chegando apenas agora aos mercados. Eu pediria ao professor Luciano que tocasse em outro tema extremamente importante, que é a realidade virtual e outros tópicos a ela agregados. Bom, a realidade virtual, também uma companheira dela, a própria realidade aumentada, ou mesmo um conjunto um pouco maior, que nós chamamos aí de realidade misturada, já é uma realidade, né? Hoje em dia nós podemos, por exemplo, num processo de gamificação para treinamento dentro de uma empresa, gerar cenários virtuais. Então eu posso, por exemplo, colocar o meu funcionário, eu posso colocar o meu aluno, eu posso colocar o meu administrador dentro de um ambiente simulado para que ele tome determinados tipos de decisão. Isso, em particular, dentro do ambiente educacional, tem um impacto muito grande, porque eu posso, por exemplo, gerar cenários que seriam inicialmente inóspitos para um determinado aluno e trazer esse cenário para que o aluno pudesse fazer uma experimentação num ambiente seguro. Dentro de um ambiente universitário, por exemplo, nós poderíamos, ao invés de fazer treinamentos de desocupação de prédios, por exemplo, em caso de incêndio, de fazer isso de uma maneira física, nós poderíamos fazer isso de uma maneira simulada. E eu posso gerar vários cenários de simulação com base nisso. Então isso em particular, por exemplo, conseguiria diminuir o custo, conseguiria gerar cenários mais complexos para que nós pudéssemos observar qual é a reação de um funcionário, qual é a reação de um aluno sob determinadas condições bem controladas. Em particular, a realidade aumentada, ela, vamos dizer assim, ela é uma das áreas mais simples de se fazer implementação dentro de um ambiente acadêmico, porque como projetos como o Google Cardboard, basicamente a pessoa ela precisaria ter um pequeno dispositivo, que atualmente custa aí no mercado em torno de R$40, e um celular.
e dentro desse celular eu consigo gerar os mais variados cenários possíveis. Isso pode ser usado não só para a parte de treinamento, mas em particular nós podemos utilizar tanto a realidade aumentada, quanto a realidade virtual, quanto também a realidade misturada para a parte de entretenimento. Ou mesmo ela tem um potencial muito grande para que nós possamos, por exemplo, mostrar detalhes da Universidade Mackenzie para alunos ou para futuros alunos que venham a prestar vestibular aqui dentro da nossa instituição. Professor Ivaldo? Eu preferiria que você falasse um pouquinho sobre os wearables. Certo. Bom, os dispositivos que nós chamamos atualmente de wearables ou equipamentos vestíveis, né, eles permitem hoje trazer a computação basicamente para junto do corpo humano. Então, atualmente nós já conseguimos ver isso muito bem sucedido com óculos, nós já conseguimos ver isso muito bem sucedido com relógios inteligentes. E a ideia basicamente da computação vestível é a pessoa simplesmente usar o computador como se fosse um equipamento de roupa que ela usa no dia a dia. Qual que é a vantagem que nós temos disso? Trazer dados o mais perto possível do usuário e também dar feedbacks a respeito do usuário para um determinado tipo de sistema. Então a gente tem hoje uma grande área da computação que nós chamamos de computação científica, onde nós conseguimos monitorar esse nosso usuário, por exemplo, para tentar descobrir possíveis hábitos dele em função do uso desses wearables. Bom, já que nós estamos falando em possíveis usos aí de comportamento do usuário, eu gostaria que o professor Vivaldo falasse um pouco sobre blockchains, que é uma tecnologia que está chegando no mercado e com uma força muito grande e com grande potencial. Exatamente. Blockchain é um registro, uma base de dados teoricamente inviolável, né? Não se pode afirmar com tanta certeza assim que é realmente inviolável, que permite o registro de transações de forma muito segura entre diversas partes. Ela já vem sendo usada principalmente para o suporte àquilo que nós chamamos de criptomoeda, ou moeda virtual, que é o Bitcoin, né? No ambiente Mackenzie, nós poderíamos pensar em utilizar esse tipo de tecnologia para o registro da nossa movimentação financeira, dos nossos controles financeiros. Nós poderíamos usá-lo também para registro dos contratos que nós mantemos com os nossos alunos e com eventuais parceiros de negócio, de maneira mais ágil, mais segura. No ambiente mais próximo da educação, a gente poderia usar isso também em atividades de correção de provas. Nós poderíamos usar isso para registros de diplomas, né? Enfim, esse é um campo bastante novo que neste exato momento vem sendo estudado com muito cuidado pelas instituições financeiras. É um tema que ainda não foi muito além das instituições financeiras, mas já se percebe que ele tem um potencial muito grande para uso em outras atividades que não o simples controle financeiro. Praticamente fechando agora a nossa apresentação, eu pediria que o professor Luciano usasse a palavra novamente, falando um pouquinho sobre os impactos da educação à distância e tudo isso que a gente disse, né? Tá. Bom, todos esses fatores que nós elencamos aí como fatores tecnológicos, eles podem, obviamente, ser utilizados tanto no ambiente de uma educação tradicional, aquela educação presencial, mas também eles têm um potencial muito grande para ser usado em esquemas de educação à distância, já que na educação à distância nós já estamos tipicamente dentro de um ambiente virtual, um ambiente digital. Então todas as tecnologias enumeradas, como computação em nuvem, como Big Data, como Analytics, como blockchain, como realidade virtual, realidade aumentada, podem ser usados basicamente não só no próprio ensino presencial, mas também muito potencialmente dentro de um ambiente de um ensino à distância. Então, quando o ensino à distância ele é aliado a esses diversos fatores elencados anteriormente, nós podemos enriquecer muito o nosso ambiente virtual. Bom, e para a gente poder então finalizar aí toda a nossa exposição dos fatores tecnológicos, eu gostaria de passar a palavra ao professor Vivaldo, então, para as considerações finais. Exato. Uma coisa que é importante deixar sempre muito claro quando se fala de projeções na área de tecnologia
é a dificuldade de se fazer previsões nessa área, né? Tendo em vista a velocidade com que a tecnologia evolui. A gente encerra apresentando um caso muito clássico e muito próximo de todos nós, dessa velocidade, né? São os smartphones. Os smartphones começaram a ser comercializados há 10 anos atrás, chegaram ao Brasil no final de 2009. E hoje, praticamente 8 anos depois, nós devemos encerrar este ano com 200 milhões de smartphones no Brasil, praticamente um para cada habitante. Então isso é um risco que nós corremos ao falarmos de previsões, ou tentarmos fazer previsões na área de tecnologia. Os nossos agradecimentos a todos e estamos à disposição para o que for necessário. Os nossos agradecimentos a todos e esperamos que todas essas discussões do ambiente tecnológico que vão surgir aí no planejamento estratégico sejam frutíferos e sejam pontos que nós possamos implementar nos próximos anos dentro do Mackenzie.